Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo Patrícia Portela, escritora, encenadora, dramaturga, desenha, a Patrícia faz tudo, um bocadinho de tudo, uma artista completa. Obrigada, Patrícia, por estares aqui connosco no Tempo contra o Tempo. Obrigada, Uma eu. delícia ter-te aqui. E eu tenho na mão, hoje, 3 de maio, romance. O que é hoje, 3 de maio? O que é que aconteceu a 3 de maio, Patrícia? Para já, obrigada por este convite, que é o primeiro, é a primeira vez que estou a falar do livro. E hoje, 3 de maio, quer dizer hoje, 3 de maio, quer dizer que todos os dias podem ser hoje, 3 de maio, em referência ao 3 de maio de 1808, que foi o momento de uma. Ou seja, o 2 de maio foi a insurreição popular dos madrilenos contra as invasões francesas, no fundo contra a tomada do castelo, do Palácio Real. E portanto, quando a população percebeu que o rei já tinha partido para a França e não havia quem os representasse, e não queriam que fossem os franceses, e na noite de 2 de maio para 3 de maio, o general Murat, que era um general que representava, no fundo, Napoleão Bonaparte, decidiu que qualquer pessoa que tivesse cometido qualquer gesto contra um francês deveria ser morto, fuzilado. Qualquer pessoa que tivesse uma arma, na posse de uma arma, seria fuzilada também, e que qualquer pessoa que tivesse morto um francês, a aldeia onde essa pessoa vivesse, ou a rua, seria queimada. Isto basicamente, para termos uma ideia, um pau, uma pedra, uma colher de pau, uma tesoura, porque, por exemplo, há registros de tratadores de cavalos que tinham tesouras para ajustar as crinas dos cavalos. Toda a gente morreu. E esta noite, morreram, registadas são 409 vítimas que morreram, milhares de feridos, e é também o início das guerras peninsulares. Diz-me uma coisa que eu refleti ao longo das páginas do teu livro. Há aqui a capa do livro são os fuzilamentos de Goya. Nós já vamos falar, enfim, o teu conhecimento profundo sobre a obra e como é que ela é a partir dela que tu vais construir as personagens e este romance, mas há uma nota permanente entre passado e presente. A guerra está aqui agora e Hoje, estava lá. E há esta palavra execução. É uma palavra que veio ao de cima de propósito? claro, executar tem vários significados, não é? E assim como também agir, fazer, sobretudo hoje, não é? Que uma pessoa acha que faz muito, ou que reage, mas não age. E executar tem esta força de executar, é executar uma ordem, mas é executar uma pessoa. Executar uma pessoa é uma coisa de uma violência extrema. E de facto o ponto de partida foi o quadro 3 de maio de 1808 em Madrid, de Goya, que Goya vai pintar como uma espécie de homenagem ao regresso da coroa espanhola ao trono, não é? Portanto, a partida dos franceses e a partida do José Bonaparte, o irmão de Napoleão Bonaparte, mas, no entanto, é uma homenagem que não é uma homenagem ao rei, não é uma homenagem ao general, ou seja, pessoas que dão ordens de execução, ou ordens de homenagem, ou ordens de invasão, mas sim ao povo, que é o que se insurge contra, que é o que luta por, que é o que mantém também, que é o que mantém as cidades vivas a funcionar, não é? Aliás, a lista, só por curiosidade, a lista dos feridos são calceteiros, padeiros, chocolateiros, professores de piano. Não há um militar, se calhar, no meio É uma das lista mortes. muito parecida com a dos mortos na Rotunda em 1910, aqui no Marquês de Exatamente, Pombal. É pedreiro, exatamente, calceteiro, enfim, eu já não lembro, mas exatamente, é quase todos. E é uma lista também muito parecida com os mortos da PIDE que estão no Museu do Aljube, exatamente. quase todos trabalhadores. Nós, quando frequentemente nos últimos anos assistimos, enfim, ao colapso ético de grande parte do jornalismo, ou seja, deixámos de ter jornalismo em grande medida, e parte do facto de deixarmos de ter jornalismo vê-se na
descrição suave e factual, isenta, dos pivôs a explicarem que Israel executa líderes do Hamas, ou do Líbano, ou do Irão, ou matou. E, portanto, esta imagem de um Estado que passou a orgulhar-se da execução de outros, que evidentemente não é nova no Estado de Israel. Nós vimos a execução de Saddam Hussein ou de outras figuras, ou seja, este orgulho de não levar a tribunal, de não levar a julgamento, quer dizer, de não... Exatamente. De executar. De executar. Mas com o Estado de Israel e o genocídio na Palestina, isto aumentou de um nível, passou a ser quase diário. Claro, e é curioso que tu fales do jornalismo, que está diretamente ligado à impossibilidade do jornalismo naquela região, não é? Ou seja, curiosamente, e voltando ao 3 de maio, que é hoje, aliás, o livro poderia chamar-se Hoje 3 de Maio ou Aqui 3 de Maio. Os jornais são terminados, deixa de existir jornais, sendo que o jornal era algo que vinha do palácio, não é? Portanto, era para informar sobre o que se passava, e passaram a existir num espaço de dias 40 jornais independentes. E o que é que faziam os 40 jornais independentes? Davam informações sobre o que se passava, o que não se passava, onde é que se agia, onde é que não se agiam. Era um misto entre informação subterrânea, informação a questionar o Estado, contra o Estado. E isto é o nascimento, de certa forma, do jornalismo moderno? Do jornalismo. Claro. E o que nós temos neste momento é uma espécie para já não temos reflexão, temos opinião, entre aspas, e não temos reflexão sobre o que é que se está a passar, não é? E esta ideia de isto ser só mais por exemplo, a última informação que me chocou, uma das, foi a celebração, o aniversário do ministro não sei se viste, o ministro da Segurança Interna, israelita, que fez 50 anos, portanto tem menos anos do que eu, para todos os efeitos, menos um, e a mulher ofereceu-lhe como presente de aniversário um bolo que tem assim um ar de bolo de noiva, com uma forca desenhada e a dizer: os sonhos tornam-se realidade, executam-se. Que horror. Até os sonhos. E eu, perante isto, mas foi uma notícia que não passou nos jornais, ou seja, uma notícia que foi viral, e por algum motivo também vejo vários jornais de várias partes do mundo, que não passou como uma crítica, passou como uma informação, pronto, como se passa de uma celebridade, como se passa. Portanto, esta incapacidade de ver as pessoas, que eu acho que é o que este quadro traz, não é? São pessoas que estão ali, não é? Têm mãos. Quem são estas pessoas que foram transformadas em... Enfim, o livro tem muitas personagens, já lá vamos, mas partes estão aqui. Sim. O que eu quis fazer... há uma coisa que eu acho muito bonita, e acho que nós devemos cada vez ter mais tempo para isso, que é: aprende-se a ler, ou sobre literatura aprende-se a ler. Quadros, aprende-se sobre quadros a ver. E eu tive a oportunidade de estar um mês no Museu do Prado, todos os dias a olhar para um quadro. E quando uma pessoa olha para ver, não é olha para aprender se a técnica está mais... que também gosto, não é? Se a técnica está mais desenvolvida, se está menos desenvolvida, se ele é um modernista... muito avant la lettre ou não, mas estas pessoas, achei eu, e acho que não é muito mal pensado, a maioria são todas estrangeiras, ou seja, são madrilenos, mas não são de Espanha. E as próprias listas das pessoas executadas, mortas e feridas, não é? A lista, ou seja, estou a falar da lista da Câmara Municipal de Madrid, não é? Que foi feita em 1816 e 18, portanto não é uma lista muito exata, mas é a partir das notícias e da recolha de informação, porque não se sabe, os corpos, muitos deles, aliás, não se sabe quem eram, e uma das coisas absolutamente horrorosas, e que hoje, por exemplo, na situação da Palestina e de Israel também se vê, que é, mantiveram os corpos, não deram autorização para enterrar os corpos, que era para ninguém se esquecer. Portanto, os corpos ficaram até uma semana, 10 dias, em praça pública, no meio da rua, porque foram mortos no meio da rua, para que as pessoas não se esquecessem
do que é que eles eram capazes de executar. Portanto, Era o violência. exemplo. O exemplo. Bem, a revolta dos taberneiros no Porto contra o assambarcamento do Marquês de Pombal com a região do Douro foi feita mandou-os decapitar e mandou pôr as cabeças à saída do Porto para as pessoas. Portanto, é este tipo de violência. Eu não estou a falar desta violência de 1808, estou a falar do facto de teres uma obra, não é? Que quando, aliás, nós conhecemos o 3 de Maio, neste momento o 2 de Maio, não é? Que é o dia da insurreição, é um feriado municipal em Madrid. Aqui não é tão conhecido, mas de repente é um pintor que captura este momento, que é um momento absolutamente cruel, não é? Que é um momento, ou seja, não é um momento, ele também tem um momento da insurreição, não é? Que é o primeiro quadro, que é o 2 de Maio. Mas este, que eu acho assim, e ainda por cima tem uma escala humana, não é? Portanto, uma pessoa está à frente a estas personagens, não é? Que ninguém sabe quem são, que ninguém lhes presta nunca homenagem, não há nomes, não há... Mas tu foste descobrir quem eram. Eu fui tentar descobrir quem eram e fui tentar pensar quem eram. E quem são? E então a minha lista foi... Há uma curiosidade que eu acho muito bonita, se nós olharmos para o quadro. Primeiro, e é o exercício que eu proponho no livro, é quem somos nós nesta praça, não é? Porque nós estamos na praça, o quadro obriga-nos a estar lá, porque o quadro não está de frente, não é? Nós não estamos aqui num lugar assim muito confortável a ver. Como, aliás, não estamos no nosso dia-a-dia. Nós achamos que estamos muito confortáveis a ver na televisão o que se passa na Palestina, mas não estamos. Estamos dentro e estamos a contribuir de muitas e múltiplas formas para que aquilo continue assim. Não é? Somos responsáveis. E eu acho que o quadro é sobre isso. E se reparares, o quadro, os fuzileiros, ou os atiradores, em português, não têm caras. Portanto, é qualquer um. Não têm caras, estão atrás. Eu troquei-os e pô-los atrás. Mas à frente, os atiradores, nenhum deles tem cara e nenhum deles tem... São pessoas, não têm uniformes, também não se pode dizer que sejam franceses, não são mamelucos, que eram os mamelucos. Ou seja, está ali uma coisa assim meio abstrata. Mas os que morreram têm um padre, têm uma mulher, têm um homem de camisa branca, têm um homem deitado com umas mãos que se percebe que é um trabalhador, não é? Não são mãos finas, não é? Portanto, se nós formos... Têm rostos, têm vida. Rostos, têm vida, uns estão têm com medo. Subjetividade. Têm subjetividade. E são todos diferentes. Uns têm medo, outros têm horror, outros têm resignação, outros têm espanto, outros desafiam. E se uma pessoa começar a pensar, e é um exercício muito bonito porque lá está, é a realidade, não é? Ele pinta algo que ele provavelmente não viu. O Goya devia ter quase 70 anos nesta altura, mas um dos discípulos de Goya, portanto um pintor que estava a aprender com ele, é um dos feridos da lista de feridos do 3 de Maio. Portanto, presenciou de alguma forma, não sei se um fuzilamento, mas por certo toda a insurreição. E de repente fazer este exercício de nós, porque eu acho que hoje em dia é muito importante, nós estamos tão separados, tão afastados da nossa própria realidade, até mesmo em relação à nossa vida, não é? Através das redes, através de uma série de plataformas que são extremamente úteis, mas que também são extremamente sugadoras ou usadas com, como é que se diz, com displicência. Porque eu acho que são instrumentos fortíssimos, importantíssimos. Isto era para fazer, aliás, a grande ideia da internet era para isto chegar a todo lado, não é? Nós podíamos chegar a todo lado, falar sobre tudo, era a liberdade. Era para ser democrática. Era para ser democrático. Um espaço de venda de dados e publicidade. Portanto, e isto é gravíssimo, porque não é? Porque o que acontece é que nós deixamos de ver as caras, não é? Nós vemos um quadro bonito, mas não nos incomoda, não é? Vemos linhas... Mas, Patrícia, deixa-me... Nós ainda agora falámos do Marquês de Pombal e da repressão aos taberneiros, ou seja, espalhar as cabeças deles à porta do Porto, ou não lembro exatamente do sítio, das ordens das tropas fiéis a Napoleão para deixar os corpos, e falámos da destruição diária de Gaza, da execução. Ou seja, na verdade, o que as televisões têm estado a fazer é deixar lá os corpos para nós ficarmos em pânico, não é? Assustados, petrificados, horrorizados, vamos nos portar bem e obedecer, senão também vêm cá com drones explodir a nossa casa. Porque o quadro do Goya, ou seja, é mais fácil comparar
larga os corpos no meio de Madrid em 1808 e mostra todos os dias o horror da guerra, conta o horror da guerra, portanto os jornalistas aqui quase como aqueles que estão ali a garantir que as pessoas veem os corpos, que ficam resignadas, paralisadas, em pânico, porque que outro sentimento pode-se ter quando se olha para Gaza destruída? A pintura, tu és uma artista e uma conhecedora profunda da arte. A pintura de Goya não foi feita para causar o mesmo sentimento em nós. Há uma... Isso é uma pergunta... O Goya foi considerado por muitos o primeiro fotógrafo de guerra. Não é? Porque ele, antes de fazer este quadro, ele vai para Saragossa, não é? Onde houve uma grande resistência às tropas francesas. Ele não queria só horrorizar. Não, ele queria fazer uma coisa muito mais... que eu acho que é muito mais importante, que era... E por isso é que a imagem central, não é? Ele põe uma lanterna no meio do quadro, ele põe lá uma lanterna para dar luz àquele que desafia, não é? Àquele que eu acho que não vai morrer nunca. Eu acho que aquilo é uma ode a quem enfrenta, mas ao mesmo tempo ele não está a falar nem de... que isso eu acho muito importante hoje. Não está a falar nem de vencedores nem de vencidos, não está a falar de lados, mas está a falar de duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, está a falar do povo, está a falar das pessoas. Estas pessoas não estão... e isto pode parecer... vou dizer primeiro. As pessoas não estão a defender sequer um país, uma nação, um princípio. Estão a defender as casas, estão a defender a sua dignidade, estão a defender a sua liberdade. Como, aliás, as populações portuguesas face às invasões francesas. É igual. Estavam a defender-se da pilhagem pelos exércitos. Exatamente, da violência, das violações. Ou seja, aliás, tema recorrente aqui na também, tua... e todo o tipo de violações e todo o tipo de discussões. E isto porquê? Porque, se reparares também no quadro, o palácio está às escuras e a igreja está às escuras. Ou seja, o Estado não está connosco, o governo, ou o rei, ou a coroa, não está connosco, e a igreja também não está connosco. E isto é uma das coisas que eu acho que o Goya faz melhor do que ninguém. Vai até às pinturas negras, não é? Este é o primeiro quadro que ainda tem luz, mas começa a ser negro, não é? E aí ele vem perguntar, e nos desastres de guerra isso sente-se muito, não é? Que é, não há ninguém que se safe na guerra. E eu acho que a questão mais importante não é só denunciar os horrores da guerra, isso nós já sabemos, é como é que alguém... O absurdo da guerra. O absurdo da guerra, a violência, absolutamente... Ninguém se salva da guerra, não é possível. Estas mãos levantadas de espanto... Não sei, porque aquilo não é o que é que aconteceu? nem sequer é um... o que é que eu faço? É uma incompreensão. É uma incompreensão. E ele fala muito bem dessa incompreensão. Extraordinário. É como o Saturno, não é? Devorar os filhos, não é? Tipo, claro. Que pai é que devora os filhos? Há uma presença no teu romance, na atualidade, que também dialoga com essa incompreensão. Eu gosto muito dessa senhora, dessa personagem, que durante muito tempo eu não sabia o que era. Isto porquê? Porque este hoje, 3 de maio, também é hoje, 3 de maio de 2026, não é? E enquanto que tu tens um Goya que está horrorizado e que vive obcecado, os últimos 20 anos da vida dele, vive obcecado com este horror. O que é o horror do ser humano? O que é o horror que executa? Ou seja, não para nos paralisar, mas também não é para nos salvar. É uma outra coisa. Nem é uma denúncia. Eu acho que é a tal incompreensão, a tal incapacidade de aceitar que o ser humano seja assim. Que, aliás, a contracapa, fui condenado a ouvir o eco permanente de um disparo que não pintei. Porque ele não pintou o disparo. Na verdade, neste quadro, se nós só avaliarmos o quadro, se calhar já dispararam. Se calhar ainda vão disparar. Mas, na verdade, podiam não ter disparado. E eu acho isso muito bonito. O Goya equilibra-se sempre num tempo em que podia ser de possibilidade. Mesmo, por exemplo, o Saturno come os filhos... Isso é completamente moderno, modernista. É completamente moderno. Isso Mesmo o Saturno, não é? Comer o filho, claro. Os olhos são de horror, não são de satisfação, não é de violência, é de horror com ele próprio, ou não. O cão, que é uma pintura maravilhosa, que é um cão a subir, não se sabe muito bem se é uma tempestade de areia, se é uma tempestade de mar, não é? Porque aquilo é tudo a cor do cão, a cor do céu, a cor da terra, a cor do mar, é tudo igual. Mas é um cão que está a subir, pode conseguir. Tu não sabes se está a afogar ou se está a conseguir. E ele capta este sítio onde nós estamos. E agora, a minha questão é, com esta personagem atual, que é uma personagem, não sei se estou a desvendar muito, mas não faz mal, que apodrece.
Depois de divagar muito. Depois de divagar muito, que é a Europa, não é? Para mim, a Europa estamos aqui a apodrecer e a olhar para a Palestina e a olhar para tudo o que se está a passar e olhar para todas as catástrofes, mas ai que horror, isto não pode acontecer, não é? Não pode acontecer, é o que é preciso fazer, não é? E ele tinha esse... e o Goya é um pintor muito raro, não é? É mesmo muito precoce na história, não é? Mesmo ele abre o modernismo neste... Aquilo é fúria contra ele próprio, em última instância. Tu és uma estrangeirada. Sou. Eu adoro esta palavra, acho tão... Começo a achar que é dos meus elogios que se fazem aos intelectuais. Os estrangeirados, os malditos que iam lá para fora e traziam as ideias críticas, o pensamento livre, o outro connosco. Eram já tão perseguidos no final do século XVIII, no século XIX, no século XX, ainda hoje, enfim, pelos caminhos tão turbulentos dos financiamentos públicos, dos subfinanciamentos à cultura, das cliques partidárias que se transformam em agências de emprego. Nós conhecemos isto tudo. Não é dessa parte muito triste que eu queria falar, porque é conhecida e que tem devorado alguns dos nossos melhores artistas, mas é dessa construção de uma estrangeirada que está aqui, porque o teu livro é passado em Espanha. Foste falar das invasões francesas em Espanha, em Madrid, e não em Portugal, em Lisboa. E no início do ano que comemora os alegados 900 anos, eu digo alegados porque eu tenho bastante divergência como historiadora com essa ideia. Acho que o Estado moderno português é dos mais tardios da Europa, que existia um território, uma língua, não propriamente um Estado, muito menos um Estado moderno, mas, ou seja, isto é completamente contracorrente. Vamos lá celebrar os 900 anos da nação e tu apareces com um livro que tem o centro em Madrid, a capital do imperialismo castelhano. Aliás, até me dá imenso prazer porque vamos fazer um lançamento na Feira do Livro no 10 de junho e achei que era bastante adequado. Então foi completamente adequado. Mas há uma questão que eu acho que é importante. Primeiro porque eu acho que para já é um mecanismo muito clássico de literatura, não é? E do teatro, não é? Molière também dizia que passava-se tudo ali numa outra, ou, por exemplo, Hamlet, não é? Passa-se na Dinamarca, mas a história é sobre a coroa inglesa, ou temos o Molière, não é? Que vai dizer que é no tempo dos romanos, mas na verdade estamos a falar da decadência da corte francesa, não é? E aqui nós também estamos a falar das invasões napoleónicas. Aliás, se nós fôssemos falar, que também, e também é mencionado no livro, não é? A nossa coroa foi-se embora, não é? Para não ter que ser invadida, portanto, que ficasse cá o povo a defender as casas. Com um império, uma armada e um território abandonados, uma rainha demente e um exército reduzido à indigência será um alvo fácil à nossa próxima conquista. Exato, dizia o general a dar... novas a Napoleão sobre o grande sucesso na Península. Mas há uma outra coisa, eu acho que é mesmo importante, incomoda-me bastante a ideia de nação, incomoda-me, quer dizer, há um lado histórico, mas pensando atualmente, não é? Incomoda muito estas construções também meio fictícias de uma Europa comum que depois não é nada comum, e acho que temos mesmo que discutir, porque nós estamos sempre com aquela capa de super Europa, não é? De moral que não existe e que não se pratica, ou que se pratica levando o irmão mais novo à frente dos Estados Unidos a destruir qualquer coisa e nós vamos atrás fazer de pessoas cheias de princípios. Mas isso também é muito especial em ti. Há muita coisa especial neste livro. Enfim, eu vou dizê-lo arriscando dizer ser muito superficial, mas há aqui, o livro é em si um objeto artístico, não é só um objeto artístico por ser um livro, mas porque há um diálogo permanente entre as ilustrações, a pintura, o teatro, a tua pena da dramaturgia está cá.
Aliás, o livro pode ser lido De várias maneiras. muito modernista nesse sentido também. É um quase, não vou dizer que é um anti-romance, é um romance que é uma construção muito ultramoderna, no melhor sentido da palavra. Mas há também um olhar teu. Nós vemos os intelectuais portugueses, por exemplo, em geral, enfatuados e zangados com o governo, tantos medíocres e esse pino viva. Claro que são coisas que nos incomodam profundamente, mas raramente dizem: olhem a Europa hipócrita, porque é como se a Europa fosse a nossa... bem, no Estado português a gente já não confia, esse já o pintámos de preto, mas a União Europeia a gente ainda tem algumas cores. Esse teu desassombro a criticar as instituições europeias e ao mesmo tempo a defender a Europa, porque este é um livro profundamente europeu. Exatamente. Ele tem o povo francês, ele tem o povo espanhol, ele tem o povo português, ele tem o povo europeu. Exatamente. Isso é muito... Não, e eu é mesmo... pronto, cada um tem a sua, não é? Tem o seu cavalo de batalha, não é? E também vivi muito tempo na Bélgica, não é? E fui para lá nos anos 2000 a achar que aquilo era o exemplo do futuro, e saí de lá com alguma tristeza sobre como é que nós alicerçámos tudo num castelo de cartas, na verdade. Mas a ideia da Europa é exatamente isso. Por exemplo, o próprio de Goya era afrancesado, não queria lá aquela ideia francesa de vamos aqui à força espalhar a liberdade, mas com o nosso império já agora. Ou seja, nós estamos exatamente aí. Nós nunca saímos daí. Eu acho que a construção desta Europa hipócrita nasce aí. Não é? Este sonho da Europa comum é um sonho napoleónico. Não é? Antes de mais. A ideia, não nos podemos esquecer também, que a situação de Espanha também se deve ao facto de eles terem feito um acordo com a França, a dizer, sim senhora, venham para aqui que é para conquistar os vizinhos. E depois os franceses disseram, bom, já agora... antes de conquistarmos os vizinhos, vocês também vão. Ou seja, o engano, a hipocrisia, a armadilha, a falsidade... E o imperialismo também, porque a divisão imperial entre a Inglaterra e a França, quer dizer, exatamente, a Ibérica vai ser também abocanhada. Claro, aliás, o grande objetivo de ter Portugal era acabar com a aliança com a Inglaterra para libertar também todos os canais e todo o acesso, não é? Tudo. Ou seja, esse imperialismo é uma coisa que está-nos colada à pele e continua colada à pele, porque senão nós não tínhamos metade dos problemas que temos em falar da Palestina e a falar de Israel, falar de Gaza. Não faz sentido nenhum. Gaza não faz sentido em sítio nenhum. E é uma vergonha nós, em 2026, ainda acharmos que é discutível o que se está a passar. Não é discutível. E depois há uma outra coisa que eu acho muito importante. Eu, fim de semana passado, estive com a Ana Paula Tavares, uma grande poeta, Prémio Camões, e uma pessoa muito inspiradora, e estávamos a falar sobre isso, porque ela também falava sobre a guerra colonial, e nós esquecemos, e é isto que Goya traz para a conversa, e acho que é a única coisa que se deve estar a discutir neste momento, que é viver nestes estados em permanente guerra, ou em permanente guerrilha, ou em permanente luta e conflito. Quem paga, independentemente do que digam, é sempre a população. Não se sabe se pode dormir descansado, não se sabe se amanhã não lhe entra um batalhão por ali adentro e destrói a casa, não se sabe se vai perder o filho na guerra, não se sabe nada. E nós não temos noção do que é viver sem saber se sais porta fora e se não rebenta uma mina e acaba com aquilo que é a tua vida. E, portanto, a maioria da população mundial vive assim, porque há uma outra parte profundamente imperialista e que acha que tem o direito para ter a cama com lençóis de cetim, as outras pessoas podem morrer a beber água contaminada. E isto não cabe na cabeça de ninguém. Mas a ideia da Europa, ou a construção da Europa, é feita exatamente a defender, não é, os direitos humanos, o princípio da igualdade, da fraternidade. Aliás, por isso é que eu também escolhi esta época, não é? Temos uma revolução que diz igualdade, fraternidade, falta-me um. Igualdade e liberdade. Tem graça, não é? Qual é que era? É esse que falta, continua a faltar. Continua a faltar os três, não é? E de repente, em nome disso, invade, destrói. E se nós pensarmos, a Revolução Francesa é um período que eu acho fascinante, não é? Eles morreram todos com 40, 50 anos, todos loucos, não é?
todos fuzilados, portanto, fuzilaram, também foram fuzilados, portanto, aquilo não serve absolutamente para nada, todos a ser reis A propósito da contracapa dos pistoleiros, dos atiradores, pistoleiros, era uma outra figura, também uma figura bastante ibérica, latino-americana, dos atiradores, não terem face. E recentemente até num artigo do António Guerreiro que os tipos que comandam os drones também têm níveis incríveis de suicídio, loucura, enfim, estou a citar muito de cor. É muito possível. E os nazis, quanto tempo é que levaram a criar o gás? E punham, aliás, grupos de judeus a tirar de lá os corpos, porque a quantidade de soldados nazis que se matavam... É muito curioso tu falares disso, porque um dos capítulos logo do início, que é a conversa entre o Otelo e o Murat, ou seja, este exército que vai fuzilar é o exército mameluco, portanto é um exército que foi conquistado. Portanto, são os perdedores que saem do Egito e agora vão lutar em nome da França que os derrotou. Portanto, logo isso já está. Portanto, ninguém está a favor desta guerra, a não ser quem manda. Como em todo lado, não é? Como em qualquer guerra. Isso é uma das questões. E a história do hotel, por acaso até é uma curiosidade, porque eu depois envolvi-me muito quando percebi que era sobre guerra. Porque eu não sabia porque é que era. Eu sabia que era sobre imensa coisa, muito sobre a Europa, mas é sobre guerra, não é? Este livro. E sobre como a maioria, há muito poucos pensadores, muito poucos filósofos pacifistas. Na história... Curioso, que eu tinha pensado. O Bergson, o Heidegger, claro, o Husserl, todos eles tinham uma posição, seja para defender a civilização, seja de um lado, seja do outro. A soberania, a democracia, a civilização. A liberdade, tudo, há sempre um tema, não é? Sempre um nome. Muito poucos são de facto defensores, são pacifistas. Agora estão com o trabalho um bocadinho dificultado, porque o Trump pergunta-lhe, mas o que é que foi fazer à Venezuela? E ele ganha dinheiro. Não, mas havia aqui problemas de preços políticos. Ele, não, ganha dinheiro. Exato, não, mas, era petróleo. Mas ele, não, é petróleo. Exato. Não, é impressionante. Portanto, agora tem um problema. Mas se repararmos, ao longo da história, tem sempre uma posição. E, curiosamente, os artistas, nós fizemos um mapa, por exemplo, na coleção privada da Cássio Nobre, que é um livro que eu adoro, e fizemos, no final, lembrei-me de fazer uma cronologia onde só retirei tudo o que era geopolítica e tudo o que era conflitos. E os artistas estão sempre onde não há guerra. Ninguém constrói... Aliás, a última frase, uma das epígrafes do livro que é uma frase famosa, muito atribuída ao James Joyce, que é o que é que esteve a fazer durante a Grande Guerra, e ele disse nada, estive a escrever o Ulisses. E isto diz tudo, não é? Ou seja, o que é que nós devíamos estar a fazer? Era isto? Mas isto para explicar, eu perdi-me no meu raciocínio, mas em relação à guerra... não, o Otelo, isto é mesmo importante. É do diálogo do Otelo e do Murat é baseado num documentário que eu vi, exatamente sobre a construção do gás, ou seja, de toda a industrialização e toda a mecanização da morte, que é exatamente isso. Eles pagavam a taxistas, padeiros e tudo que estavam na miséria, davam-lhes um extra e diziam, vocês agora vão com os corpos, levam os judeus todos numa carrinha, vão lá para a floresta, matam toda a gente, cavam e voltam e ganham mais uns trocos. E era uma espécie de exército organizado de fuzilamento. E as pessoas começaram todas a enlouquecer, umas suicidavam-se, outras... Porque era impossível, porque às vezes ficavam horas, não é? E nós imaginámos matar 400 pessoas... Eu, a certa altura, pus-me a pensar, se for o mesmo pelotão a matar 400 pessoas, são horas. E pegar nos corpos e tudo aquilo. E uma das coisas que há mesmo um documento que depois foi entrevistado, um dos generais que dirigia estas operações e que fazia esta forma de manipulação, que era... perguntar, vocês podem decidir. Quando percebeu que as pessoas tinham imensa dificuldade em matar assim, em série, dizia às pessoas como quiserem. Vocês podem decidir se vão ou não, porque isto é uma decisão muito difícil e vocês são civis, não estão habituados a matar organizadamente, portanto podem decidir, mas, claro, primeiro fazia a pergunta em aberto para toda a gente, o que é logo bastante complicado, porque exerce pressão, não é? Quem é que vai dizer que sim, quem é que vai dizer que não? E também aqueles que diziam que não ficavam a limpar as latrinas, ficavam a fazer as guardas à noite, ou seja, acabavam a enlouquecer de outra maneira, porque tinham os trabalhos piores, com a lógica de os outros estão a fazer por ti e tu...
E, portanto, isto é dito como se fosse uma grande estratégia, uma estratégia muito coerente e muito organizada, que continua a não resultar, e daí pensarem que era mais fácil fazer câmaras de gás. A ler o teu livro e a olhar este belíssimo livro, belíssimo no conteúdo e na forma, volto a dizer. Lembrei-me, toda a gente conhece o texto do Steiner, que descreve a Europa como um encontro de cafés, e eu estava a ler o teu livro e a pensar, consegue-se pensar a Europa através dos seus quadros? Consegue-se pensar a Europa através dos seus quadros. E, sobretudo, através do que está ausente nos seus quadros e daqueles que rasgaram, como por exemplo Goya, mas mesmo David, por exemplo, dentro do lado mais neoclássico, todos aqueles que criticaram, não é? Agora está-me a lembrar do Géricault e da Jangada, não é? Ou seja, consegue-se saber que há uma Europa muito embrutecida, ou seja, no caminho para a modernidade. E agora estou a pensar também no século XIX, estou a pensar também no todo o processo anterior, não é? Do século XVIII, o iluminismo e tudo isso. É um bocadinho como o Drácula. Eu acho que o Drácula é um bom exemplo da Europa, que é, quando o Bram Stoker escreve o Drácula, no fundo escreve sobre a escuridão da Europa. A Europa quis esconder a sombra, não é? E, portanto, a sombra é lá a Transilvânia, não é? É uma pessoa que só acorda à noite aliás, sim, só vive de noite, não é? E come as pessoas. Suga sangue? Suga sangue, não deixa rastro. E pronto, e a única coisa que mata é a religião, claro. Uhum. E, portanto, nós somos a escuridão. Os pintores perceberam que havia uma escuridão enorme nesta coisa de ser tudo claro, não é? Uhum. É tudo transparente, é tudo claro, e não é verdade. E é engraçado falares disso dos cafés, que eu pergunto-me se isso não é um dos problemas da Europa. Como? Eu percebo que foi escrito de uma outra maneira, não é? Esta ideia de que é os cafés, e eu gosto muito do café como sítio de encontro, mas gosto mais da rua como sítio de encontro. Porque café somos nós agora, se é super chique agora ir ao café e comprar um cappuccino com 5 euros e morrer. Latte. Ou seja, um latte. E nós somos, de facto, a Europa continua a ser um sítio de cafés, e nós no café discutimos imenso política e sabemos que está tudo mal na Palestina e está tudo mal, não sei o quê, que é uma pena, e discutimos imenso nessa superficialidade de quem pode tomar cafés, mas não ocupamos as ruas, não é? Eu sou mais da Europa das praças. A propósito disso, lembrei-me de um cartaz que me contaram que esteve numa manifestação pela habitação no Porto, que era, não é latte, é galão carago, ou assim uma coisa. Pois é, porque nós estamos sair do café gentrificado, burguês. Isso. Nós transformámos nisso, não é? Ou seja, transformámos isso numa espécie de bandeira nossa, não é? Claro. Mas de facto, por exemplo, eu estava-me a lembrar de um outro quadro que está na Quinta da Bacalhoa e que pode ser visitado, e que é uma Lisboa, por exemplo, e que é uma Lisboa burguesa, ou o início de uma Lisboa burguesa, salvo seja, porque é no século XV, XVI, mas que é acho que chama-se os Chafariz del Rei. Não sei se conhece, é um quadro que é ali aquela zona onde agora é o Museu do Fado, mas na altura, pronto, dava para o Tejo, e era um sítio onde estava toda a gente. As varinas, os descarregadores. Negro, branco, judeu, tudo a fazer compras. O fidalgo é negro, mas é fidalgo. A aguadeira é judia, mas está a fazer negócio com o senhor do outro lado. Há prostitutos, não há só prostitutas. Ou seja, uma pessoa olha para aquele quadro e pensa, caramba, isto era uma Lisboa, isto é que é cosmopolita, não é? Cosmopolita, uma Lisboa global. E para onde é que isso foi? E isso, a Lisboa, podíamos reescrever o Steiner, ou convidá-lo, claro. A reescrever a Europa das ruas, a Europa das praças. Magnífica ideia, a Europa das ruas e das praças. O tempo voa mesmo, podíamos estar aqui horas. Vou-nos encaminhar para a última pergunta, porque tu és uma artista artesã. Agora é preciso dizer isto muitas vezes, diz coisas ridículas, vamos nos reunir em presença. Uma artista artesã, é assim uma coisa, tem que se usar tautologias só para avisar que não estamos todos virtualizados. O teu livro é uma conversa. É uma conversa. É uma conversa. Eu não sei se tu escreves à mão, mas quase parece que é escrita à mão. Tem desenhos teus, tem construção feitos à mão. Como é que tu vês a IA e
eu vou-lhe chamar delírio digital, mas enfim. É um delírio digital. É um delírio digital. Eu vejo com... Eu durante muito tempo fui muito... Há bocadinho estávamos a falar de internet, não é? Eu lembro-me de ser 94, 95, e lembro-me de estar a pensar que a internet ia mudar o mundo. E mudou. Não era naquela... Eu achava que íamos ser todos, tipo, íamos ter espaço todos para tudo. Ia haver espaço para a diferença, não é? Mas depois nós, de alguma forma, nós não. Mas de repente aquilo transformou-se numa coisa, não é? Nós que podíamos ser tudo, não é? Podia haver o clube das pessoas que só gostam de encarnado, e o clube das pessoas que só têm um cabelo, e o clube das pessoas que só gostam de minhocas chinesas, sei lá. Dava para tudo, não é? E dava para descobrir tudo e ter acesso a tudo, e transformou-se numa coisa em que as pessoas querem ser todas iguais. Todas iguais. Isto é um fenómeno estranhíssimo. E depois há uma coisa que eu aí acho que é mesmo gravíssimo, esta preguiça que se está a instalar, porque assim, custou-me imenso escrever este livro, mas deu-me imenso prazer ao mesmo tempo. Não é o prazer do latte, não é o prazer do café. E eu consegui chegar a um sítio. sítio. Sublimação quando há esforço. Quando há prazer e o esforço são parte do processo de sublimação. E nós só aprendemos assim. Nós somos limitados por isso mesmo. E quando uma pessoa quer ir buscar uma resposta, não é? Há pessoas que já perguntam onde é que vão passar férias ao ChatGPT, ou perguntam... isto parece inocente. No outro dia uma amiga médica, uma conhecida médica, disse-me que colegas psiquiatras estão a fazer diagnósticos no ChatGPT. Também uma professora disse que corrige os testes. Claro. Coloca as avaliações socioemocionais dos alunos no ChatGPT. Um professor já não tem qualquer capacidade de fazer nenhuma avaliação socioemocional, porque um psiquiatra ou um psicólogo levam anos a se arriscar a fazer tal coisa. E ela, como não tem, mandou o ChatGPT. Não, mas ainda mais grave que é os alunos. Estamos assim em... Não, mas nós conseguimos deixar de existir. Eu acho que o grande perigo neste momento é deixar de existir, porque é um aluno com 16 anos põe no ChatGPT as perguntas do teste, põe, e o professor pega nas mesmas respostas e pede ao ChatGPT para corrigir. E nenhuma destas pessoas nós conseguimos viver sem nunca ninguém ter lido nada. Isto é absolutamente assustador. E não é uma coisa... É muito fácil achar, não és moderna, não, tens que... Isto está aqui, também já ouvi muitas vezes, até de escritores, isto está aqui para ficar, tens que... Sim, é como ao vento, aguentem, é incrível. Porquê? Porquê? Não é? Porquê? É a mesma coisa, a escravatura, então, mas sempre foi assim, então as mulheres agora vão votar, então, mas porquê? Tipo... Sempre tiveram em casa e agora que vão sair. Ou seja, muito tempo não é sempre, dizia o Brecht. Muito tempo não é sempre. E porquê é que as coisas têm que avançar sempre numa direção? E portanto eu tenho muito... E acho que, ao mesmo tempo, acho que é um período extremamente interessante, porque acho que tocar passou a ser uma coisa incrível. Acho que escrever passou a ser uma coisa incrível. Acho que pensar... Passou a ser uma coisa incrível. Que só algumas pessoas fazem. E o Steiner também dizia que o mundo estava organizado para que poucas pessoas pensassem por muitas. Isto foi um grande erro. E as outras estão no café a discutir o que os outros já pensaram. E eu acho que isso é profundamente errado. E quando nós voltarmos a ser mais pequenos, a ser mais do tamanho de uma praça, não é? É uma forma, acho eu, lindíssima de terminarmos, porque este quadro e este teu romance são uma... Nós estamos a falar de uma história, de muitas histórias aqui dentro, que põem toda a gente a pensar. Tal como as pinturas do Goya, tal como as personagens do Goya, não é? Há aqui uma reflexão profunda nestas caras. Ninguém está aqui indiferente ao que se está a passar. Ninguém está indiferente. Isso é outra coisa. E eu acho que, ao mesmo tempo, a personagem principal, achando... Principal, não é principal, mas é uma das personagens que mantém a conversa, não é? Com Goya. É uma personagem que acha que está comprometida, que acha que sabe do que se está a passar, mas na verdade tem uma enorme indiferença. Claro. Só que a indiferença não dura para sempre. Claro. Não é possível. Patrícia Portela, muito obrigada. Obrigada. Delícia ter-te aqui. Hoje, 3 de maio, romance, editado pela Caminho. Um objeto de arte, senti-me lá, senti-me como parte e uma reflexão profunda sobre se nós vamos... que mundo é que nós temos pela frente? E quem queremos ser nesse mundo. Quem é que queremos ser?
neste mundo. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a todos no Tempo Contra o Tempo. Podem-nos sempre seguir aqui no Jornal Maio, jornalmaio.org, à quinta-feira, e vamos ter novidades aqui no Tempo Contra o Tempo, porque o Maio é feito por dezenas de pessoas e algumas delas vão passar a fazer o Tempo Contra o Tempo, portanto nós não nos vamos encontrar aqui todas as semanas, até porque a minha cara cansa, não é preciso estar-se a minha cara sempre aqui, e porque há muita gente muito interessante no Maio que tem muitas histórias para contar, bastante mais interessantes que as minhas, e em breve nós vamos tê-los aqui sempre à quinta-feira, já traremos novidades. Muito obrigada.